E eu elaborei aqui 10 passos para um casamento, para mulher plena no casamento, né? Para mulher plena dentro do lar. Mas eu não quero tentar reduzir, longe de mim tentar reduzir a instituição casamento em apenas 10 passos. Porque é impossível. Tem tanta coisa e são tantos ensinamentos. E a gente poderia ficar falando aqui o ano todo, fazendo uma palavra por quarta-feira sobre casamento, sobre a família, sobre relacionamento conjugal, e não iria esgotar. Mas eu tentei resumir aqui o máximo. E eu resumi em 10 pontos para a gente ficar assim, bem prático, para a gente sair daqui com tudo na cabeça, para nenhum ensinamento se perder. Então, se você quiser anotar, pega o teu celular, coloca no avião, em nome de Jesus, amém, e anota. Primeira coisa que eu separei aqui, que a mulher plena no casamento, ela sabe que seus pequenos gestos vão alimentar o amor. Não espere datas comemorativas para dizer que você ama. Não espera o aniversário de casamento. Não espera o aniversário dele. Não espera o Natal. Não espera datas especiais para que você demonstre o teu amor. Não espera ter dinheiro para você demonstrar o teu amor. Sabia que você pode demonstrar o teu amor com um bilhetinho escrito a caneta, colado na geladeira com durex? Oi, amor. Acordei pensando em você hoje. Tenha um ótimo dia. Te amo. Sabia que você pode demonstrar o teu amor com um beijinho inesperado dentro do carro, indo para algum lugar? Nossa, a gente é muito criativa. Se você colocar a tua cabeça para funcionar, você vai demonstrar o teu amor e você vai surpreender o seu marido, o seu esposo. Mas não espera. Não espera, sabe por quê? Você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe o que Deus tem planejado para vocês. Você não sabe quem é que está demonstrando amor por você. Porque quando você não demonstra amor, alguém demonstra. Quando você não diz que ama, alguém pode dizer. Então não perde tempo, não espera. Vai para tua casa hoje. E aqui a gente vai estar... Hoje é uma palavra muito prática, tá? É uma palavra muito do nosso dia a dia, porque a gente precisa disso de vez em quando. Você vai para tua casa hoje, você que é casada, e você vai... Eu desafio você a escrever um bilhetinho, ou deixar um bombom em cima da cama, ou arrumar a cama de um jeito muito diferente, se preparar para o teu marido hoje. Glória a Deus, aleluia. Que é uma palavra para mulheres. Para mulheres casadas. E as solteiras, peguem a palavra, anota e pratica depois. Ok? Por favor. Número 2. Eu preciso aqui controlar o meu horário. 20 para as 7. Número 2. Você precisa aprender a discordar. A mulher plena no casamento sabe discordar. Ué, mas como assim? Eu tenho que discordar sempre? A gente tem que... Como assim discordar? Meninas, nós somos, por mais que nós sejamos um com o nosso marido, com o nosso cônjuge, nós somos duas pessoas. Duas pessoas irão para sempre discordar. Para sempre. Sempre vai ter um assunto ou outro, um momento do dia a dia, algo que vocês vão discordar. E vocês precisam saber discordar. Eu já falei muito isso lá em casa. Porque eu e Caio, a gente é muito parecido. Graças a Deus, isso é bom pra gente. Mas não é em tudo. Não pode ser em tudo, nós somos duas pessoas. E aí, às vezes, a gente começa aquela discussão e, de repente, a discussão pode levar a uma briga por causa de uma opinião diferente. Aí eu sempre chamava assim, sempre chamo, olha, a gente só está discordando. Olha, a gente só está tendo opiniões diferentes. Não é que a gente deixou de se amar, não é que a gente quer ir para caminhos diferentes, para rumos diferentes. A gente só está discordando sobre esse ponto. Que é um exemplo muito pequeno, muito banal. Se você sai de casa para sua célula com o seu marido de carro e o carro está sem abastecer, só que você está atrasado para a célula. Na volta, de repente vai ser tarde, o posto nem vai estar aberto para onde você passa. De repente, na volta é muito ruim, porque amanhã você tem que acordar cedo, enfim. Você quer abastecer agora e ele quer abastecer na volta. Aí você fica, não, vou abastecer de uma vez, vamos lá, vamos logo. A gente chega um pouco mais atrasado, mas a gente abastece agora. Ele, não, deixa para depois.
E aí fica aquela coisa. Abastece, não abastece. Sabe assim, coisa tão pequena, mas que pode gerar um estresse antes de chegar na tua célula, antes de chegar na igreja. Pode gerar uma discussão. Então assim, entenda que às vezes é preciso discordar. E aí vocês vão entender com mais maturidade como prosseguir naquele assunto. Entendeu? Saiba discordar. Muito engraçado, né? O primeiro encontro é assim. O rapaz diz assim para a namorada: ah, para onde você quer ir? Aí ela diz: ah, o mesmo lugar que você. Aí ele: não, mas escolhe você. Aí ela: não, escolhe você. Não, escolhe você. Não, decide você. Ah, o que for bom para você é bom para mim. Aquela melação toda, né? Depois do casamento, quem me fala que é assim depois do casamento? Não é, moça. Não é, moça. Porque aí, cada um tem o seu desejo. Cada um quer uma coisa. E cada um quer se posicionar para fazer aquilo. Muito engraçado. Aprenda a discordar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ceder, que se aplicaria um pouco nesse assunto. Número 3. Fuja de ser a mulher reclamona, porque ela é um peso. Oh, meu Deus, mulher rixosa. Sabe o que é mulher rixosa? Mulher rixosa é aquela mulher briguenta. Aquela mulher que briga, estressada, que se irrita por qualquer coisa. E uma outra palavra também para mulher rixosa é mulher barulhenta. Lembrou de uma palavra? Muito bonita essa palavra agora para denominar o que é rixosa. A mulher rixosa é uma mulher barraqueira. Oh, Jesus. Está na fila do banco, alguém passou à sua frente. Vem cá, segurança. Fica tudo assim. Dá até com medo de olhar para ela, porque pode brigar com ele também. Gente, sabe o que? Outra coisa que a mulher, que a palavra fala sobre a mulher rixosa e iracunda. Iracunda são duas palavras que a gente não usa muito, né? Iracunda é aquela que se ira facilmente, que iracunda. Cunda eu não sei o que é, etimologia não sou boa disso. Mas aquela que se ira facilmente, porque eu fui ver o que era. Sabe o que a palavra fala em Provérbios 21:19? Da mulher estressada, barraqueira e estressada e barraqueira. Eu acho que é isso. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher rixosa e iracunda. Melhor é viver no deserto do que viver com uma mulher barraqueira e estressada. Eita, Jesus! Como é que você tem sido? Como é que você tem sido no teu dia a dia? Tá barraqueira, mulher? Balançou a cabeça? Então começa agora a tua mudança de vida, porque quem está perto de você vai preferir ir para o deserto. Quem está perto de você vai preferir ficar muito longe de você, porque não é nada agradável. Então fica longe dela. Sabe outra coisa que a mulher rixosa faz, a mulher barulhenta, briguenta? Mal o marido chegou em casa, isso a gente já conhece, é clássico, né? Mal ele chegou em casa, ela já começa. Ah, porque tem que trocar a lâmpada do banheiro, ah, porque tem que não sei o quê, o fio daqui tá solto, bababá, ainda não prendeu aquilo ali, ainda não colocou aquilo ali, não tirou isso aqui, não ligou aquilo ali, não. Aí o marido, coitado, ele chega em casa querendo paz, descanso, querendo sentar no sofá e ver futebol. E tá moleque. Meninas, parece engraçado, e olhando uma cena dessas até é. Às vezes você está dentro dela e não acha nada engraçado. Só que, quando isso vai se repetindo, esse marido, ele vai preferir para o deserto. Esse marido vai querer ir longe de você. E se você recebe esse marido, esse homem, todos os dias, na sua casa, dessa forma, daqui a pouco ele vai preferir chegar em casa mais tarde, e mais tarde, e mais tarde, até que ele vai preferir não chegar em casa, porque não é agradável chegar em casa. A casa, a sua casa, o seu lar é o seu refúgio. É o refúgio do seu marido, é o refúgio do seu filho, é o refúgio da família. Se você torna o lar um inferno, ninguém vai querer frequentar esse lar. E muitas vezes a gente nem enxerga isso. A gente faz, mas a gente não enxerga que a gente está sendo aquela mulher rixosa, aquela mulher que reclama o tempo todo. Mas
hoje, em nome de Jesus eu oro para que os nossos olhos se descortinem e a gente consiga enxergar a gente mesmo como se fosse outra pessoa. Enxergar os nossos erros, onde é que a gente está errando? Dentro de casa, sabe? Lá em casa, é engraçado, porque assim, toda casa tem um monte de coisa para fazer. Eu já falei com o Caio, aí o que eu faço? Estratégia, anota. Lá em casa tem que fazer. O fogão, ele tem uma tomada, um fio muito curto. Então, ele fica com o fio atravessado para cima, porque a tomada é em cima. Aí eu coloco uma panela perto, tô abrindo meu coração aqui. Eu coloco uma panela perto, aí o fogo derrete o fio. Aí eu já falei com o meu digníssimo: amor, por favor, você precisa dar um jeito nisso. Ou chama o eletricista, ou compra uma extensão. Só, daqui a pouco eu vou comprar a extensão, né? É outra estratégia. Uma extensão resolve isso. Outra coisa, o mosquiteiro da criança. O mosquiteiro da criança está lá até hoje para ser instalado, ainda não foi. O que eu vou fazer? Lista. Uma lista de coisas. Para a gente não turbinar ele toda vez, entendeu? Lista. Então lista as coisas e fala no momento que ele estiver tranquilo. Sabe que não é o momento do futebol. Não é o momento do futebol. Gente, eu resolvi na minha vida decidir que eu não vou competir com futebol, porque eu vou perder. Então aceita que dói menos. E eu descobri isso lá no namoro. Perdão, não foi no namoro, foi no início do casamento. Eu vi que o homem se transformava quando ficava na frente daquela tela verde com um monte de bonequinho. Então, ao invés de eu toda hora lá pedir alguma coisa, falar alguma coisa, resolver alguma coisa, eu vou aguardar o tempo do Senhor. Eu vou aguardar o tempo certo. Vou fazer a minha listinha. Então, depois, no momento que ele esteja tranquilo, no momento que ele está comendo, no momento que ele está assim, sabe aquela paz? Aí você chega com todo amor. Amor, não tem aquilo que a gente já conversou? Poxa, o box do banheiro continua quebrado, tá rachado. Vamos orçar isso amanhã? Olha, na verdade, eu já orcei aqui 3 empresas. Vou fazer uma licitação aqui dentro da minha casa. Uma cobra tanto, a outra tanto, a outra tanto. Vamos ligar amanhã? Você já facilita. Sabe, a mulher sábia, ela edifica o lar e a gente fala muito isso. Só que isso é tão bonito e na teoria parece tão longe, não sei vocês, mas parece tão longe. A mulher sábia edifica a sua casa, mas na hora da mulher sábia edificar a sua casa, ela não consegue. Porque ela não consegue pegar esse ensinamento tão teórico, entre aspas, e colocar dentro da sua casa e aplicar com seu marido ou com seus filhos. É naquele momento que o teu calo doer, que você vai precisar contar até 10, sim. É naquele momento que eu lá com meu fogo derreter o fio do fogão, que eu vou precisar contar até 10 e falar: ai, daqui a pouco eu falo com ele que agora ele está vendo futebol. Daqui a pouco eu falo com ele que agora ele está no momento dele, que a gente não precisa no nosso momento. Então, meninas, eles também precisam, tá? Não queiram que os maridos fiquem o tempo todo em função de vocês. Eles precisam do tempo deles também. A gente não vai para o salão, eles vão para o futebol. Então, entenda que assim como você tem o seu momento, assim como você tem o seu escape, ele também precisa. Então, promove isso. Promova isso. Seja uma mulher que queira ver o seu marido feliz. A gente fala que a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. E é esse pensamento que tem que envolver o nosso coração em todo momento. Número 4. 4 ponto. Seja confiável. Não tem nada pior do que uma mulher que não é confiável. O seu marido pode deixar o cartão de crédito com você? Quando você precisa comprar a tua roupa de Natal, de aniversário, seja lá o que for. Quando você precisa comprar algo para sua casa, ele pode deixar com você o cartão que você não vai ultrapassar o limite que ele te colocou? Você tem sido uma mulher confiável? Eu conheço uma esposa que ela gastava 9 mil de cartão de crédito todo mês. Só que eles não eram ricos, eles eram uma classe média, eles lutavam com dificuldade. 9 mil reais com roupa. Todo mês.
E aí o marido cansava de falar, e falava, até que eles não se separaram, graças a Deus, mas ele congelou o cartão de crédito, congelou mesmo, ele colocou no congelador, porque era a saída que ele viu. Um outro caso que a gente soube, por esses dias, não tem muito tempo, era uma família e que a esposa estava o tempo todo falando com o marido: a gente precisa trocar os nossos móveis, a gente precisa trocar nossa sala, a gente precisa trocar nossa geladeira, bababá. Vamos nos planejar para isso, vamos. E ele: ainda não tem dinheiro, não tem dinheiro. E ela querendo, porque a nossa casa é muito importante pra gente. E a gente quer uma casa arrumada, uma casa bonita. Se tiver tudo novinho, melhor ainda, ótimo. Mas ele falava: ainda não é o tempo, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Eu não estou ganhando o suficiente ainda. Eu preciso crescer no meu trabalho, eu preciso ser efetivado. Só que aquela mulher não teve sabedoria suficiente. E teve uma vez que ela foi numa loja e ela comprou a casa inteira. Ela mandou mobiliar de móveis, eletrodomésticos, a casa toda. Colocou no cartão de crédito. Na outra semana, o marido perdeu o emprego. E aí? Aquele casamento quase se desfez. Quase. Entende que um deslize tão banal pode destruir uma família? Você tem sido uma mulher confiável? Seja aquela mulher que pode colocar um dinheiro na sua mão, que você vai fazer com ele exatamente aquilo que era destinado, que foi destinado. Amém? Isso é muito sério. E a gente tem muitas mulheres consumistas hoje. Isso independe de ter dinheiro ou não, ter recursos financeiros ou não. A mídia, o mundo, o mercado, ela gira tudo em torno do consumismo, do consumo. Eu fiz marketing. Eu sou formada em marketing, sou profissional de marketing. Eu entendo como pensam os profissionais, os administradores, os publicitários. Eles querem sempre formar novos grupos de pessoas para consumir. Isso se chama nichos. É por isso, abre um parênteses aqui, é por isso que a mídia, Satanás usa a mídia para criar um novo nicho que se criou hoje, que são os homossexuais. Por que tem tanta propaganda se voltando para os homossexuais? A Mil agora, é a Mil? Acho que é, né? Fez tá cheio de outdoor ali, o último que eu vi tá ali na Rio Niterói, na Ponte Rio Niterói, com duas mulheres se acariciando. Por quê? A Mil quer vender plano de saúde para os homossexuais, para as lésbicas, para os simpatizantes, para esse público. Então eles criaram um novo público para que se crie um novo hábito de consumo. Satanás usa tudo isso? Usa. Mas essa é a estratégia. Então atentem, mulheres, para isso. Não comprem mais do que vocês precisam. Não deem um salto maior do que a perna, sabe? Porque isso tudo é muito espiritual também. E se você for uma mulher confiável, se você plantar confiança dentro da tua casa, você vai estar ensinando o teu filho, você vai estar ensinando a tua amiga, você vai estar ensinando quem te cerca. Seja uma mulher confiável. Provérbios 12:4 diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Como é forte, né? A mulher de comportamento exemplar é como coroa no seu marido, mas aquela que tem um comportamento vergonhoso, aquela que envergonha o seu marido, é como câncer nos ossos dele. Uau! Número 5. Saiba que ceder na medida certa não diminui o seu valor como mulher. A gente quer sempre bater o pé com a nossa opinião, né? A gente quer sempre ter razão. Só que eu vou te dizer uma coisa: ceder de vez em quando não vai te diminuir, não vai te tornar inferior a ele. Pelo contrário, vai te tornar superior. Porque quem cede mostra que tem maturidade. Quem cede mostra que tem sabedoria. De novo, são duas opiniões diferentes. São duas pessoas diferentes. Vocês vieram de duas famílias com experiências diferentes.
diferentes, culturas, vivências, jeito, personalidade. Vocês, eu volto lá no ponto 1, vocês sempre vão, ponto 2, né? Sempre vão discordar. Mas se você ceder, em alguns momentos não é ceder sempre, porque não é se anular, não é perder a sua identidade. Eu falo de ceder com sabedoria, de ceder quando precisar. E eu de novo falo da minha mãe. A minha mãe é o maior exemplo de mulher que sabe o tempo de ceder dentro de casa. O meu pai é gaúcho. E por ser gaúcho, muito rígido em alguns aspectos, nos seus princípios, naquilo que ele pensa. Ele age, até hoje, ele age com muita rigidez em algumas coisas. Então ele bate o pé até o final. Só que ela, não é que ela cedeu a vida inteira, mas em alguns momentos ela falava assim, eu vi isso a vida inteira, gente. Eu me pego fazendo a mesma coisa que ela. Parece que eu estou me vendo a minha mãe em mim, sabe? Ela, muitas vezes ela falava, tá bom, tudo bem, tudo bem. Às vezes ele ia lá, fazia aquilo que ele queria fazer, comprava alguma coisa, ou tomava aquela decisão, e aí depois aquilo que ela falou se concretizava e ele realmente estava errado. Aí o que dá vontade de falar? Não te falei! Como coça, né? Mas assim, ó, muito particular, tá? E particular, pessoa, opinião minha. Eu falo, não te falei. Mas é todo um jeitinho, sabe? Que você deixa a pessoa assim, reflexiva. Ao invés de deixar ela humilhada, nesse sentimento de humilhação, de se diminuir, eu deixo a pessoa reflexiva. A pessoa do meu marido, no caso. Então eu falo assim, amor, eu não te falei? Aí, pois é, você disse. Eu falei, yes! Não preciso humilhar, não preciso brigar, não preciso diminuir. Eu apenas coloco a minha opinião de uma forma sábia. Não é sempre assim, tá, gente? Porque eu não sou perfeita, mas eu tento. A sexta coisa. Sexto passo da mulher plena no casamento. Saiba quem você é. Se sinta segura dentro daquilo que você é. Saiba a tua identidade. Tem muitas mulheres que dentro de um casamento se diminuem porque a autoestima está lá embaixo, porque não sabem quem elas são. Lembra, mulheres, que ele te escolheu do jeito que você é. Então entenda quem você é. Entenda que você é herdeira do Senhor, entenda que você é filha de Deus, sim, mas no casamento, entenda que você é bonita, que você é mulher, que você é feminina, que você tem seus valores e suas habilidades. Então se valorize. Se valorize. Aí eu entro dentro de um outro tema. Meninas, quantas meninas tem que mostram demais os seus ciúmes? Que destroem o seu relacionamento por causa de ciúme. E na maioria das vezes ele é infundado. Você sabe o que o ciúme faz? Ele aproxima o seu marido do outro objeto lá. Se você está com ciúme da fulana, da ex, sei lá de quem, você está aproximando o teu marido dela. Sabe por quê? Porque você faz com o teu ciúme, com as tuas abordagens constantes, ele o tempo todo lembrar da outra. Eu tenho um casal de discípulos, ela é minha discípula, ele é discípulo do Caio, que há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, ele traiu ela. E aí foi todo um processo, né, de reconstrução, de restauração. Houve perdão, houve arrependimento da parte dele. E foi eles zeraram com Deus, sabe? Deus refez. Mas até hoje, ela sente ciúme dele em relação a outra mulher. Outra mulher não está nem mais morando na mesma cidade, estão longe, não sabem nem da existência dele mais. Glória a Deus por isso, mas até hoje, quando ele olha para alguém que na visão da esposa parece com a outra, ela fala isso. Ah, tá vendo? Você tá olhando lá. Olha o teu olho. Fulano. O tempo todo lembrando a ele, primeiro, do passado dele. Não é fácil
fácil perdoar, meninas. Não, não é. E aí a gente entraria num outro tema para um outro dia só para perdão. Não é fácil perdoar. É dia a dia. É como Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez. Perdão é a mesma coisa. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Só que se você não decidir, porque perdão é uma decisão, é uma escolha. Se você não decidir perdoar, você vai reviver aquela história toda vez para você e para o teu cônjuge. Para você e para quem te ofendeu. Isso não se aplica só a cônjuge, né? Isso se aplica a todas as coisas. A todas as pessoas. Você vai reviver isso. E você nunca vai curar isso dentro de você. Você entende isso? Então, não tenha... A palavra fala em 1 Coríntios 13, o amor não arde em ciúme. Isso sim, lá no namoro eu entendi isso. A gente tinha alguns meses de namoro, eu e Caio. E ele trabalhava no Ministério do Trabalho, lá em Petrópolis, porque ele é de lá, na época eu morava lá, morei muitos anos em Petrópolis. E aí, a gente começou a namorar, eu vi que tinha umas meninas que se engraçavam pro lado dele. E aí eu fui perguntar pra ele, quem é fulana? Aí ele falou, fulana, assim, trabalha comigo, bababá. Falei, e daí, o que mais? Aí ele, teve um dia, antes de namorar você, que ela falou que gostava de mim. Falei, eu sabia porque o olhar dela não é um olhar puro, bababá. Aí ele, ai amor, para. E umas 2 vezes eu peguei mensagem dela no celular dele. Aí pra quê, né? Olha só, olha que mensagem. Não era mensagem, na época era torpedo, né? Era mensagem só por SMS, sei lá, um negócio. Não tinha nada de internet no celular, aquele celular grande, Nokia. E aí, toda vez que eu lembrava daquilo, das 2 mensagens e do olhar dela, eu falava com ele. E aquela menina, hein? E aquela menina, hein? Teve um dia que quando eu falei, e aquela menina, hein? Eu vi o olhar dele diferente. Falei, quer saber? Eu tô lembrando a ele dela. Ele nem lembra dela e eu tô lembrando. Todos os dias com o meu ciúme. Nunca mais vou falar. Assim, foi instantâneo. Foi algo que Deus me deu, assim, que só pode ser de Deus. Que eu pensei, não vou falar mais. Nunca mais falei dela. Nunca mais aconteceu nada. No início, ele nunca mostrou nada. E eu pensei, meu Deus, como valeu a pena. Porque imagina o que teria acontecido lá na frente, se eu ficasse falando dela o tempo inteiro. O ciúme não é inteligente. Então não pensa com a tua emoção nesse momento. Quando vier aquele pensamento, pensa com a razão. Pensa o que aquele teu ciúme vai causar na cabeça do teu marido, que é muito visual, né? E a gente vai ter um ponto ali na frente, deixa eu ver se é o próximo. Não, mas pode ser. É o 8, mas vou falar do 7 como se fosse o 8. Vamos lá então assim. 7. Continue bonita após o casamento e depois dos filhos. Continue bonita depois do casamento e depois dos filhos. Que aí eu vou continuar a frase de antes. O marido, o homem, ele é visual. Você sabe disso. Ele é olho puro, gente. Ele olha uma mulher e é capaz de se encantar com ela só de olhar. A mulher não. A mulher olha um homem bonito para ela. Ela admira a beleza. O segundo e terceiro olhar, não, né? Que aí a mulher também deseja, né? Porque mulher deseja sim. Mas a mulher de primeiro olhar, ela não vai desejar o homem. O marido não. O homem não. O homem, ele olha uma mulher, ele deseja na hora. Por isso, meninas, vocês sabem como fazer isso. Sejam bonitas para ele. Se tornem bonitas para ele. A gente fala muito da blusa do candidato na hora de dormir, né? Você tá com a camisa do candidato. Mas não é só a camisa do candidato. Tem certas roupinhas que a gente usa que não encantam marido nenhum. Que não despertam desejo de homem nenhum. Você sabe como fazer. Se perfuma. Hoje chegou aqui ela, a linda. Falei, gente, como você tá cheirosa, como você tá perfumada. É assim. Chegou aqui na porta, o perfume dela exalou. Você tem que estar cheirosa. Tem que estar com a aparência de limpa.
Tem que estar com roupa limpa. Você já abraçou alguém com cheiro de roupa limpa? Com cheiro de amaciante? Ai, como é gostoso. Mulher ou homem gosta disso. Se perfume para ele, se embeleze para ele. Pede dinheiro para ir lá no salão. Aliás, um parêntese, vamos abrir aqui. O teu salário e o salário dele formam o salário do casal. Cada um com os seus pontos, tá? Respeito. Mas o ideal seria que tivesse um caixa só. Sabe por quê? Não é no final do ano o teu salário que comprou o presente do filho. Olha, filho, o que a mamãe comprou para você. Ué, papai? Isso confunde a cabeça dos filhos. Parece que o amor está mais na mãe do que no pai. O caixa é um só. O dinheiro é um só. Entrou dentro de casa, é um só. Nós compramos. Nós fizemos. Eu ganhei, se é dividido assim, lá em casa eu ganho X e pago as contas tais. Ok, mas eu não vou pagar a conta e por isso a conta está paga, porque se eu não ganhasse, também a conta não estaria paga. Você começa a se engrandecer. Meninas, humildade nesse momento, caixa único. E usem com sabedoria o dinheiro. E administrem com sabedoria. Às vezes a mulher dentro de casa é que administra, não é o homem, mas é a mulher. Porque ela é a melhor administradora. Que assim seja. Mas entendam que o dinheiro de vocês, o recurso de vocês, é um só. Mas, falando sobre beleza, estejam bonitas. E dentro de beleza também, nesse ponto 7, a mulher plena dentro do casamento é aquela que embeleza o seu lar. Ai, quanta mulher relaxada. É tão ruim quando a gente vai na casa de alguém e a gente vai no banheiro, pede para ir no banheiro, né? E tem aquele cheirinho quando você abre assim a tampa. É muito ruim. É muito ruim quando você vê... Mulheres, de novo, gente, só para mulheres essa aqui. Quando você vê pingos de urina perto. Gente, vamos ser zelosos com o nosso lar. A minha mãe, ela fala para mulheres, e a vida inteira ela falou isso, essa palavra, zelo, zelo, zelo. E eu nunca entendia, quando era criança, qual era o significado dessa palavra. Seja zelosa com o teu lar, seja zelosa com a tua família, seja zelosa com a tua casa. Eu falei, gente, o que é esse tal de zelosa? Zelosa, ser cuidadosa. Seja cuidadosa com a tua casa, perfuma a tua casa. A gente vai numa casa, a gente vai na casa da outra, a outra às vezes está com uma casa tão cheirosa, você volta para tu, não faz o mesmo na tua casa. Vamos apresentar aquilo que a gente tem, para quando o nosso marido chegar, ele se sentir bem, no aconchego do lar dele. Amém? Isso tudo é muito espiritual, muito, muito, muito espiritual. E agora sim, o ponto 8. Não compre o amor do seu marido com filhos. Sim, a gente ainda tem, na nossa geração, pessoas, mulheres falando que querem engravidar, porque a relação está meio assim. Se o casamento é frágil, quando o filho vier, ele vai quebrar. Porque o filho é bênção, o filho é herança, o filho é presente do Senhor. Eu falo muito isso. E a Isabela tem sido na minha vida isso. Mas, se o casamento é frágil, o filho não vem para melhorar. O filho vem para quebrar. Porque no início do casamento, ali nos primeiros meses, ainda mais e depois, é uma nova pessoa dentro de casa, é uma nova prioridade. A criança pequena, você tá gordinha, tá com como é o nome aqui? Pochete. Tá mesmo, com pochete. No início. Depois tem que tirar. Mas no início. Abdominal. Ó, a pastora Nath pode dar uma aula disso. Se você tá bem assim, ok, tá? E se o seu marido gosta de você com pochete, glória a Deus, que é menos esforço. Evita a fadiga. Agora, no início do casamento não, gente. No início ali dos filhos, nos primeiros anos... Sim, casamento, filho é bênção, mas não ache que o amor do seu esposo vai aumentar porque você deu um filho para ele.
Eu tenho um casal de discípulos, que é um outro casal, eles têm poucos anos de casados, eles ainda estão vivendo esse período de adaptação no casamento, né? E como os dois são muito diferentes, eles estão esbarrando em muita coisa, estão tendo que adaptar muita coisa, ajustar muita coisa. E aí um dia desse ela virou para mim e falou assim, olha só, a Isabela é tão linda, né? Eu tô com uma vontade de ter uma também. Eu falei assim, você não vai ter não. Você não vai não. Não é tempo. Desculpa, não é tempo. Você precisa ajustar um monte de coisa no teu casamento. Você briga por coisas ínfimas, porque ele não buscou você em tal lugar. Ele briga com você porque ainda você deixou o cabelo no ralo ainda isso. Lá tá. Como é que vocês vão colocar um filho no meio? Porque a gente aconselhou um casal uma vez que tinha 9 anos de casado e eles brigavam muito por tudo. Não era nada de grande traição ou qualquer outra coisa. Era basicamente porque ele tinha um jeito, ela tinha outro. Ele era mais chatinho com limpeza da casa e ela era mais tranquila. Ela deixava os cabelinhos no ralo. E aí isso foi levantado quando a gente conversou em gabinete. Então via a importância disso para ele. E depois esse casal se separou. Eles foram embora para uma outra cidade. Depois eles vieram a se separar, se divorciar. Não aconteceu nada de grande. Mas às vezes o detalhe que a gente acha tão pequenininho, aquela calcinha ali no box, você acha que é só hoje, porque tá chovendo lá fora, blá, blá, blá. Isso constantemente, e constantemente é detalhe, é pequeno, mas começa a irritar, e a gota vai ficando grande, vai ficando uma tempestade. Então vigia nessas pequenas coisas, porque às vezes a gente dá muito valor para as coisas insignificantes e pouco valor para aquelas que realmente importam. Então pede ao Senhor para que traga a tua memória, o teu pensamento, aquilo que realmente importa dentro do teu casamento. Pede ao Senhor para que Ele te direcione como você deve tratar o teu marido dentro da tua casa. Amém? Não compre o amor do seu marido com o filho. 9, eu estou no 9, certo? Diálogo, gente, resolve qualquer questão. A mulher plena no casamento sabe que diálogo resolve qualquer questão. Nem que a resolução seja, não resolvemos nada ainda, vamos colocar aqui de stand-by em cima da mesa, mas o diálogo é tudo. Eu atendo muitas meninas, muitos casais que não sabem conversar, não conseguem estabelecer um diálogo, porque só há gritaria, porque ela é rixosa, porque ele é grosso, e os dois não conseguem estabelecer um diálogo civilizado dentro da casa. E aí vizinho que sabe, né? Esses dias eu descobri que eu tenho um líder de célula que é vizinho meu. E aí o Bush que falou, Bush, pastor! Não, o pastor falou, o Bush falou pro Caio, pastor, o meu líder de célula assim, é teu vizinho. De janela, né? Aquela janela de área com área. Falei, Jesus, que testemunho eu tenho dado? Será que eu tenho sido a mulher rixosa? Será que eu tenho sido a mulher que grita, que responde? Meu Deus, que testemunho eu tenho dado? Haja como se o tempo todo tivesse um vizinho teu, que fosse aqui da igreja. O que você faria? Me perdi onde eu estava. Eu estava no diálogo. Uma situação do diálogo, né? A mulher, às vezes ela gosta de conversar. Estou terminando. 19. A mulher gosta de conversar, às vezes até demais, né? Só que às vezes a mulher quer fazer DR no olho do furacão. Meu Deus! O homem chega em casa, cansado, estressado do trabalho, porque o chefe falou na cabeça dele o dia todo. Ele chega em casa depois de pegar um trânsito de 2 horas, chovendo, esqueceu de abastecer o carro, aquele que eu falei lá no início. Chegou em casa, tá aquela mulher, a gente tem que resolver isso.
ela tem que saber a hora de falar. Aquele não é o momento. Então, estabeleça um diálogo? Sim. Entenda que comunicação é tudo? Sim. Mas tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua hora. E o 10º. Saiba que a oração blinda o casamento. A oração juntos blinda o teu casamento. Quando um casal de namorado começa a orar junto, quando um menino e uma menina, antes de namorar, começam a orar, eu logo falo, já era. Já era. Sabe por quê? A oração, ela estabelece intimidade. A minha irmã começou a namorar um tempo atrás, um menino. E aí, antes de namorar, eu já não queria que eles namorassem. Porque eu sempre achei que ele não era pra ela, que não tinha nada a ver, que o comportamento era diferente, o jeito era diferente, família diferente. E eu sempre falei isso com ela. Não, ele não, ele não, ele não. Até que um dia, ela chegou em casa e falou assim, Mariana, eu tô orando com ele. Eu falei, já era. Vai namorar. Vai namorar. Ou então vai terminar. E eu comecei a orar ao contrário, né? Terminar não vai se separar, não vai nem namorar. Comecei a orar ao contrário. Deus. Mas não era vontade de Deus, eles namoraram. Depois terminaram. Mas eu vi. Monique, sabe quem é? Eu vi naquele momento que oração gera intimidade. Se o namorado ora, por que você, que está dentro da tua casa, que conhece o teu marido, que é casada, não consegue orar junto dele? A oração juntos não substitui o teu TSD, não substitui o teu tempo a sós com Deus, não substitui a comunhão que você tem intimamente, individual com Deus. Não! É uma outra coisa. Mas a oração junto dele blinda o teu casamento. Constrói uma barreira no teu casamento. Agora, é um desafio todos os dias. É um desafio você reunir forças, chamar ele para orar. Porque muitas vezes vai ser você que vai chamar, não vai ser ele. Ele é o sacerdote do lar? Sim. Ele deveria te chamar para orar? Sim. Isso é o ideal. Mas nós vivemos no real e nem sempre é assim. Menina, se ele não te chama para orar, seja você. Chama ele para orar. Chama ele para ler a Bíblia. Chama ele para cantar uma canção. Chama você, seja você a tomar a iniciativa. A mulher que vai tomar a iniciativa. E não joga na cara dele nunca. Sou eu que te chamo todo dia para orar, né? Você nunca me chama para orar. Porque tudo a gente arruma um motivinho para reclamar. Tudo a gente arruma um motivo para colocar defeito nele sempre. E muitas vezes a mudança precisa partir de nós. A gente reclama muito dos nossos cônjuges, muito daquilo que eles fazem dia a dia, mas a gente esquece que antes da mudança chegar nele, a mudança precisa chegar em você. Então, entenda que a oração faz isso. A partir de hoje, toma uma decisão. Se ele não te chama para orar, primeiro você vai falar, olha, a partir de hoje, eu gostaria que a gente, todos os dias, antes de dormir, a gente orasse, falasse com Deus, colocasse as nossas petições no altar do Senhor, juntos, como casal. E aí você vai atrair, na verdade, chamar a atenção dele, despertá-lo para algo diferente. Que ele, de repente, precisa ser o sacerdote do lar, coisa que ele não está sendo, talvez. Então, seja você aquela que vai chamar. E chamar ele a responsabilidade. Olha, você sabe que você é o sacerdote do nosso lar? Eu preciso disso. Eu preciso dessa cobertura espiritual. Eu dependo de você. Eu preciso das suas decisões espirituais para dentro do nosso lar. Eu preciso das suas decisões familiares para prosseguir. Eu dependo de você. Agora, você, mulher, é coluna do teu lar.
Você já notou que a mulher, quando está bem dentro da sua casa, ela varre, ela passa, ela está doente, mesmo gripada e tal, ela está lá, ela faz comida, ela pega o filho na escola e o lar está lá, a casa está lá. Agora, quando uma mulher cai de cama, moça, o lar não é o mesmo. A louça só se aumenta, só se avoluma na pia. O marido, coitado, ele não sabe nem esquentar um arroz, ele fica desnorteado quando ele vê uma mulher em cima da cama. Você é a coluna do teu lar. Agora, não encara isso como peso, porque isso não é um peso para você. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. E você que ainda não desfruta desse lar, desse casamento, entenda que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável e Ele tem um tempo dele, que é o Kairos, que não age no mesmo que o seu, que é o Cronos. Entenda que você vai viver as promessas do Senhor a seu tempo. Até lá, seja sábia, se for no teu namoro, no teu namoro. E aqui a gente fala também que mulheres divorciadas, elas também namoram e elas também precisam manter o namoro santo. Parece que não, né? Não, porque eu já fui casada, eu não aguento mais, não consigo. Não deixe isso tomar o teu coração, porque isso quem diz não é o teu corpo, não é a tua experiência. Isso quem diz é o inimigo. Ele que planta isso na tua cabeça. Não, você não consegue, você já tem uma experiência antes. Então seja santa no teu namoro, sim, mulher divorciada, mulher viúva e mulher solteira. Porque você vai ver os benefícios disso depois que você casar. E não tem como falar o benefício, você vive isso. Você vive a alegria, você vive a plenitude no teu casamento porque você teve um namoro santo. Então, vale a pena. Você não vai se arrepender. Casamento é a relação que mais consegue se entrelaçar no nosso interior. É uma relação muito profunda. Você já parou para pensar? O meu marido me conhece mais do que eu mesma, muitas vezes. Muitas vezes a TPM está chegando e eu ainda não consegui, eu não alcancei isso. É ele que fala, tá de TPM, não tá? Tá começando? Pode ser. Porque às vezes ele me enxerga muito mais do que eu mesma. O teu marido conhece você muito mais do que a sua mãe, que conviveu com você a vida inteira. É muito forte, é muito profundo, é muito espiritual, é muito de Deus. Então plante isso. Plante a árvore que você quer ver no teu quintal. Se você quer ver no teu quintal macieira, como é que você vai plantar uma semente de girassol? Se você quer ver no teu quintal uma árvore dando laranja, como é que você vai plantar limão? Planta a árvore que você quer ver. Planta o amor que você quer ter. Planta a paz que você quer ter. Planta a palavra boa, a palavra cheia de paz que você quer ter do seu marido. Cada um vai ter a vista da montanha que subir. Qual é a montanha que você tem subido? Como é que você quer ter a vista da montanha da tua amiga se você está subindo uma outra? Você nunca vai ter a vista daquela montanha se você está subindo essa. A lei da semeadura eu creio que é uma das leis mais fortes e mais presentes. A lei da semeadura, você planta e você vai colher aquilo que você plantou, você colhe o que você planta. Entende, mulher? Que a mulher plena no casamento é aquela mulher que vive aquilo que Provérbios 31 diz, né? Provérbios 31. Você acha que ela é perfeita? Não é perfeita. Nós não somos perfeitas. Nós nunca seremos perfeitas. Embora a gente deva sempre prosseguir para o alvo. Mas se a gente não prosseguir, se a gente não fizer de tudo para ser perfeita, e eu quero ser. Se a gente não fizer de tudo, a gente não vai alcançar nem o mínimo. Então faça de tudo para ser perfeita no teu lar. A mulher sabe assim, que edifica o teu lar sim. Que tem erros, tem defeitos, tem. Mas faz de tudo para ver o seu marido feliz com ela. Amém? Fica de pé no teu lugar.
Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei o momento que você está passando na tua vida, no teu casamento. Sabe, tem muitos casamentos e muitas famílias nas nossas igrejas que não têm vivido aquilo que o Senhor planejou para elas, para eles. Que muitas vezes a maquiagem, muitas vezes uma roupa bonita, uma roupa muitas vezes até limpa, fala de um casamento que não existe. Muitas vezes você olha para alguém e não sabe que dentro da casa daquela pessoa ela vive um verdadeiro inferno. Nós não queremos mais famílias assim. Nós não queremos mais mulheres assim, que vivam uma máscara. Famílias e casamentos que vivam algo que não existe. Que são uma coisa dentro da igreja e são outra coisa dentro de casa. Que só o vizinho sabe quem é que mora ali. Quem é o verdadeiro João e Maria que moram ali. O mundo, ele quer denegrir você. Ele quer denegrir a tua imagem. Como mulher, como esposa. Ele fala da esposa, aquela esposa que fica em casa o dia inteiro. Ele chama de Amélia. Ele quer denegrir essa imagem. Porque ele fala que mulher de verdade mesmo é a mulher que trabalha fora. Mas a mulher que é de verdade mesmo é aquela mulher que foi chamada para fazer a vontade do Senhor. Seja ela dentro da casa dela, somente, entre aspas, cuidando dos filhos e da casa, que é um verdadeiro ministério, um verdadeiro trabalho. Ou seja ela sendo uma empreendedora, uma funcionária. O que importa é que você seja aquilo que Deus te chamou para ser, dentro do teu casamento. Casamentos saudáveis, eles vão gerar uma sociedade saudável. Casamentos que são regados por Deus, que são abençoados por Deus, vão gerar uma sociedade que será assim também. Porque nós temos vivido dias que a nossa sociedade tem vivido um caos. Porque os nossos casamentos têm sido um caos. Mas não será assim a partir de hoje. Na tua vida, você crê nisso? Não será assim a partir de hoje, na vida daquela discípula tua, daquela amiga tua, porque você pegou essa tua palavra, e essa palavra que foi pregada hoje, e vai compartilhar com aquelas que não vieram, com a tua discípula que precisava ter ouvido. Você vai pegar os 10 passos aqui, eu posso compartilhar com você os passos depois, se você me pedir. Eu compartilho com você e você vai compartilhar com outros que precisam ouvir isso, que precisam saber que o casamento precisa ser alicerçado na rocha. A rocha é Jesus.